Olá, olá, nono ano. Vamos então à nossa revisão para a prova de língua portuguesa do terceiro bimestre. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós vamos fazer então uma revisão e nesta revisão nós vamos ver alguns conteúdos que aprendemos durante o bimestre. Por exemplo, as orações coordenadas, o período composto por coordenação, também o período simples, tá? Aquela oração chamada de absoluta, o período formado por uma só oração coordenada. O período composto, nós vamos ver as relações entre as orações coordenadas, né, formando um período, tanto assindéticas junto às assindéticas, ou mesmo, muitas vezes, duas assindéticas, aliás, duas sindéticas e também duas assindéticas formando o período. Além disso, também vamos ver questões importantes sobre as orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adjetivas e as adverbiais, logicamente em relação à oração principal, né? Ou seja, quando elas então exercem essas funções sintáticas, né, que o substantivo, o adjetivo e o advérbio exercem em relação à oração principal, que na sintaxe vão ser várias relações. Relação, por exemplo, de sujeito que falta a oração principal, de objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, tá? E aí vai, tá? De complemento nominal, estas são então as orações subordinadas substantivas. Entre as outras, as adverbiais são 9, né? E as adjetivas que são 2. Mas vamos dar início. Temos também aqui interpretação de texto. Temos este texto, vamos direto então aqui ao comando da questão e vamos observar se nós então poderemos responder a questão sem ler o texto, porque isso é possível, e se for possível não leia o texto, para você economizar tempo e também, logicamente, para não cansar a sua mente e assim ser mais rápido, logicamente, né? Vamos lá então. Machado de Assis recebeu reconhecimento no exterior pouco antes de morrer, enquanto estava em plena produção literária, depois de morto, quando ainda era criança. Nós acabamos de ver que temos de ler o texto. Não vou ler o texto com vocês devido ao tempo que eu tenho, né, disponível para a aula, mas eu posso indicar onde é que está, então, a resposta. Em seu tempo de vida, alcançou relativa fama e prestígio pelo Brasil, contudo não desfrutou de popularidade exterior na época. Pronto, acabamos de ver aqui. Não desfrutou de popularidade exterior na época. Bom, hoje, né, ele tem, logicamente, muito reconhecimento pela inovação e audácia em temas precoces. Ele era uma pessoa muito avançada para seu período. Os temas dele são atuais até hoje. E ele é visto como o escritor brasileiro de produção sem precedentes. E a obra dele, logicamente, tem conquistado diversos críticos, estudiosos e admiradores também pelo mundo inteiro. E aí ele foi posto junto aos grandes da história da literatura, os grandes gênios, como Dante, Shakespeare e Camões, certo? Por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, a produção do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, houve nos Estados Unidos e não deu para quem quis. Se esgotou no mesmo dia. Ou seja, eles não conseguiram dar conta da demanda, do tanto que ele é reconhecido lá fora, né? Bom, então, só que nós vimos que não na época em que ele estava vivo, só depois de morto, certo? Então, beleza, vamos lá. Agora temos uma questão sobre orações, tá? Tanto subordinadas quanto coordenadas. Ou seja, não vai ser muito fácil, e na prova também vai estar assim. Tanto não é fácil que eu tive aqui de deixar as respostas, porque vai demorar muito tempo para eu digitar cada resposta aqui. Eu havia começado a gravar uma aula, né? Então, dando as respostas, e eu levei o tempo todinho da aula só no primeiro exercício. Então vamos lá, no segundo, na verdade, né? Questão 2. Separe as orações com uma barra e classifique-as, né, ou classifique as orações tanto do período composto por coordenação quanto por subordinação. Temos aqui o trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Nós temos então duas orações que estão completas sintaticamente. Uma oração não vai exercer uma função sintática em referência a outra oração. Como assim? Uma não vai ser uma adjunta adverbial da outra, ou, por exemplo, vai exercer alguma função adjetiva da outra, ou uma função de substantivo, que pode, no caso, ter várias funções sintáticas, tá?
Então nós temos aqui duas orações que são completas, mas elas têm uma relação de sentido, apesar de estarem completas também no sentido. Temos uma oração coordenada assindética porque não tem conjunção, e nós temos aqui uma oração coordenada assindética aditiva porque nós temos aqui uma conjunção, ou na verdade a locução conjuntiva. O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Você trouxe uma informação a mais, você acrescentou uma informação a mais. A intenção aqui não é em se opor uma ideia a outra, né? Você poderia até confundir com isso, mas não é esta a ideia. Bom, então é aditiva esta sindética. Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Agora aqui nós temos uma oração que vai exercer uma função sintática para outra. Elas não estão completas sintaticamente. Uma vai ser algo para outra. Que algo é este? Vamos ver? Ele é um dos poucos diretores. Então você precisa especificar que tipo de diretor é este. E aí você vê aqui, no caso essa especificação, como se fosse então um aposto especificativo, certo? Ou seja, de natureza substantiva, né? Que vai então completar um outro substantivo, na verdade, né? Mas tem a função de especificar. Ou seja, nós temos então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que isso? Ela é restritiva quando não traz uma informação essencial para então retomar, né, o referente. Como assim? Diretores aqui, esta oração toda explica que tipo de diretor é. Só que não traz uma informação essencial, mas sim uma informação que serve para diferenciar, certo? Que tipo de diretor que se trata. Quando traz uma informação essencial, uma informação que, vamos dizer, até colocada a mais, que não havia nem necessidade de ser, então, escrita em si, aí seria explicativa. Mas como aqui você só está usando esta, então, oração para diferenciar, então nós temos uma oração subordinada restritiva. Agora, o diretor da empresa necessita, nós temos aqui um verbo e ele precisa de um objeto indireto. Toda esta oração vai ser o objeto indireto desta oração. Observaram, então, o que é um período composto por subordinação? Por coordenação, uma oração não vai ser um objeto direto da outra, um objeto indireto da outra. Elas estão completas e são independentes. Temos aqui, então, um objeto indireto em forma de oração. O nome dela vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Agora, o palestrante falou tão baixo, oração principal, que não conseguimos ouvir a apresentação. Olha só o resultado dele ter falado tão baixo. Então, é que não conseguimos ouvir a apresentação. É uma consequência, então é uma oração subordinada adverbial consecutiva desenvolvida, tá? Pronto. Eu quero. Nós temos aqui uma oração principal e essa oração vai ser o objeto direto desta. Eu quero o quê? Observe que é o objeto direto deste verbo, mas tem forma de oração, porque tem este verbo aqui. Oração subordinada substantiva, objetiva direta desenvolvida. E esta é a oração principal. Estamos aqui para que possamos trabalhar. Nós temos aqui uma oração principal e a subordinada aqui vai ter a função de advérbio, de finalidade, mas o nome dela vai ser oração subordinada adverbial final desenvolvida. Nós temos aqui a primeira oração, o leão atacou o domador, e no meio aqui nós temos uma informação que é, vamos dizer assim, essencial ao nome aqui, tá? Como assim essencial? É aquela informação que não vai em si diferenciar que tipo de ser que se trata. É aquela informação óbvia. Quando é uma informação óbvia que tem uma vamos colocar, característica do referente que é óbvio, né? É uma característica óbvia que se trata somente, né, daquele em si referente. Então temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa desenvolvida, tá? Ou seja, esta informação aqui, ela é uma informação que não precisaria nem sequer ser escrita, porque é óbvio que o leão é selvagem.
Não está sendo uma informação que serve para diferenciar um leão do outro. O leão com uma juba grande, o leão sem juba, e aí vai. Beleza. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Bom, esta oração aqui funciona como complemento nominal desta oração, porque temos esperança, mas esperança de quê? Você precisa de um complemento para este nome. Se é um complemento de um nome, é um complemento nominal, mas em forma de oração. Então, é uma oração subordinada substantivo e completivo nominal desenvolvida. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Para você, então, identificar a oração subordinada substantiva, você a substitui pela palavra isso. Lembrando que a preposição não entra, tá? Então, temos esperança disso. Vamos aqui pegar uma outra substantiva. Eu quero isso. Olha só. Aqui você não vai, no caso, usar a preposição. Você vai juntar lá a palavra isso. O diretor da empresa necessita disso. Observaram aí? Ou então você pode substituir o que, aqui que é um pronome relativo, por o qual, ou as suas, então, variações. Ele é um dos poucos diretores o qual é apreciado por todos os funcionários. Observaram então que você pode fazer a substituição, mas somente do o que, tá? Imagine, ele é um dos poucos diretores o que. Substituiu toda a oração. Não dá certo, né? Vamos substituir por isso. Ele é um dos poucos diretores isso. Não dá. Então, isso tem que substituir toda a oração. Tá? Só não a preposição se houver. E o qual substitui só o que aqui. Tá? Vamos ver aqui na explicativa que nós vimos. O leão, o qual é um animal selvagem, atacou o domador. Deu certo. Então vamos aqui para aí. Pedi um favor aos meus amigos, a meus amigos. Então nós temos aqui uma oração subordinada, né? Aliás, é uma principal, e a subordinada substantiva positiva, porque funciona como um aposto. Que favor foi esse? Que esperassem por mim, ou seja, nós temos aqui um substantivo que vai receber uma especificação, tá? Então tem a função de aposto. Bom, o que significa isso? Significa que então você tem aqui, na verdade, uma função substantiva para um outro substantivo. Você vai especificar um substantivo por meio de um outro. E nós temos aqui, pedir um favor aos meus amigos. Que favor? Isso. Esse favor. Pedi esse favor aos meus amigos. Então, substitui toda a oração por um aposto. É difícil, porém necessário. Nós temos aqui uma oração coordenada assindética, que não tem conjunção, porém é necessário, trazendo uma ideia contrária à da oração coordenada assindética. Temos mais ainda destes tipos de oração. Olha só. Separe as orações, identifique as principais e as coordenadas assindéticas e classifique as subordinadas e as coordenadas sindéticas. O bom é, olha só, temos o sujeito, nós temos o verbo de ligação, faltou o predicativo do sujeito. O nome desta oração, né, este predicativo que tem forma de oração, porque tem um verbo aqui, é oração subordinada substantiva predicativa desenvolvida. Não é fácil não. Então temos aqui, tudo está florido, logo é primavera. Você então concluiu que é primavera porque tudo está florido, beleza? A comida estava, então é uma oração subordinada, aliás, coordenada sindética conclusiva. Aqui é oração coordenada assindética porque não tem conjunção. A comida estava ótima porque a cozinheira era talentosa. Agora teremos um problema. Este tipo de oração que é bem difícil de se diferenciar. Qual? A causal, né, subordinada causal, da coordenada sindética explicativa. A questão é a seguinte. Na oração coordenada, né, sindética, aliás, na subordinada causal, nós teremos aqui, então, a segunda ação, tá? Na oração subordinada, aqui, na verdade, a primeira ação e a segunda ação na oração principal. Como assim? Vamos ver, olha só. A comida estava ótima, mas antes de fazer a comida, a pessoa já era uma ótima cozinheira, uma cozinheira talentosa, ou ela só descobriu que era cozinheira talentosa depois de fazer a comida. Então nós temos aqui na oração subordinada adverbial causal, a primeira, observem, a primeira ação ocorre na oração subordinada. Ela primeiro era talentosa, para depois ela fazer uma comida ótima.
E na oração subordinada explicativa, nós temos na explicativa a segunda ação e na coordenada assindética a primeira ação. Não vou trabalhar hoje, porque vou ao médico. Então, primeiro você não vai trabalhar hoje, porque você depois vai ao médico. Primeira ação, observem. E aqui você vai ter a segunda ação. Aí você depois não vai ao médico, olha só, segunda ação. Então, a coordenada explicativa, sindética explicativa, é a segunda ação. Enquanto a subordinada adverbial causal é a primeira ação. Observem. E aqui é a segunda ação, né? Segunda ação. E por que causa esse problema? Porque a conjunção é a mesma. Por quê e por quê. Certo? Beleza. Então, temos aqui na D, já expliquei direitinho, sente-se ou ficará em pé ao longo da fila. Uma oração coordenada assindética, não tem conjunção, elas não exercem uma função sintática uma para com a outra, eles são completas sintaticamente, são independentes. Então, é um período composto por coordenação. Essa segunda é uma alternativa e elas se excluem, tá? Uma exclui a outra, ou você se senta, né, ou então você vai ficar em pé ao longo da fila. Enquanto se divertem, nós trabalhamos. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial. Primeiro é uma, no caso, inversão, e depois a principal. E ela é temporal porque ela envolve tempo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. A conjunção é enquanto, tá? Aqui é ou, e aí vai, tá, gente? Beleza, aí temos aqui. Paula é tão estudiosa quanto o seu irmão. Oração principal, e aqui é uma, no caso, comparação. A oração subordinada está aqui, ó, daqui para cá, tá? Tá aqui, aqui eu separei todas, beleza. Então ela é comparativa desenvolvida, tá? É uma adverbial. Não vou trabalhar hoje, porque vou ao médico. Aquela que nós, no caso, vimos, né? Aqui a oração coordenada assindética e aqui a oração coordenada sindética explicativa, tá? Iremos à festa desde que não chova. Então, temos aqui uma oração principal, oração subordinada adverbial condicional. É simples, ó, você vê que é uma condição, mas é um advérbio da outra oração. Está faltando este advérbio. Então, é por isso que é período composto por subordinação. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Tinha tudo para não acontecer, mas aconteceu. Isto é uma concessão, tá? Ou seja, uma oração subordinada adverbial concessiva desenvolvida. E temos essa última, é necessário que você se apresente amanhã ao serviço. Então, nós temos a oração principal, né? É necessário o quê? Está faltando o sujeito, temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Isso é necessário, que você se apresente ao serviço amanhã. Então, temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva, quando falta o sujeito, desenvolvida. Agora, transforme as expressões nominais em orações subordinadas desenvolvidas. Anitta, cantora brasileira, não é, olha, observem, uma oração é reconhecida internacionalmente. Agora vamos transformar em uma oração, olha o verbo. Anitta, que é uma cantora brasileira, é reconhecida internacionalmente. Aquela mulher com o cabelo preso é muito empreendedora. Temos aqui com o cabelo preso, aquela mulher é muito empreendedora, aí nós vamos transformar em oração. Aquela mulher que está com o cabelo preso, olha aqui o verbo, é muito empreendedora. Agora vamos para a questão 5, para reduzir as orações para suas formas nominais. As formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. É essencial que você compareça no evento. Nós temos uma oração desenvolvida porque ela tem a conjunção e ela tem também o verbo que é conjugado em um dos modos verbais, tá? Agora vamos reduzi-la, colocar, então, retirar a conjunção e deixar o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. É essencial que você... É essencial você comparecer no evento. Tem que tirar o que, né? Agora, é importante que você estude muito. Conjunção e o verbo conjugado em um dos modos verbais. É importante estudar muito. Retiramos a conjunção e colocamos o verbo no infinitivo. Agora, vamos para a questão 6. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Então, temos a oração destacada, que se achavam no café. Temos aqui um referente, gente. Então, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que tipo de homem? Aqueles que
se achava no café. Se fosse uma informação, vamos colocar assim, essencial, né? que na verdade não é essencial, né? Eu até troquei isso, que não é essencial. Aquela informação que, puxa, é uma informação que identifica o homem como ele é, que não serve para diferenciar, então seria explicativa. Aqui não, serve para diferenciar. Aqui é essencial para você diferenciar de quem se trata. Agora, no período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando os finados. A segunda oração é, então nessa 7 aí nós temos uma subordinada adverbial consecutiva. Nós temos uma consequência da serenidade da tarde, que se percebia o sino de uma freguesia distante. Então uma consequência, tá? Aí temos na 8, aquele homem que está na rua sente fome. A oração subordinada desse período ela é uma adjetiva explicativa, gente. Por quê? Aliás, restritiva. Porque não tem uma informação aqui que identifica o homem por uma característica essencial a ele, normal. O homem, por exemplo, que raciocina. Os homens raciocinam. Mas não, é para diferenciar. Aquele homem que está na rua. Não é qualquer homem, o que está em casa, o que está dentro do carro, é o que está na rua. Então essa informação é essencial para diferenciar que homem é, de que homem você está falando. Tá? Então é restritiva. Nem sempre se professou que a terra fosse redonda. No texto, a oração destacada, né? Então é qual? Que a terra fosse redonda. Que tipo de oração seria essa daí, então, gente? Olha, era uma substantiva objetiva direta, por quê? Nem sempre se professou o que? Esta oração completa o verbo aqui que pede um complemento, não tem preposição, então é objeto direto, em forma de oração. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Beleza, então aqui A. E por último temos, procurando-se ater ao código abaixo, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos aqui várias orações, vamos analisar então, olha só. Eu nunca precisei de que fosse, de que desse sua opinião, e sim argumentos. Bom, nós temos aí a 3, tá? Oração subordinada objetiva indireta, porque eu nunca precisei. O verbo precisar aqui precisa de um complemento em forma de oração. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Eu penso, que quem pensa, pensa em algo, né? Ou pensa algo em si, né? Então temos aqui uma oração subordinada, né? Que vai ser aqui tida como objetiva direta, tá? Então temos aí o número 1. A questão era que a questão sujeito era o verbo de ligação e está faltando o predicativo do sujeito. Então é uma predicativa 5. Bom, eu tenho medo. Quem tem medo de algo. Olha só, esta oração completa um nome. Se completa um nome, então é uma oração completiva nominal. Tá aqui, então é a 2. E por fim, nós temos, é necessário que pensemos mais. Nós temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Aqui que se separa, porque temos a conjunção. E aí nós temos uma oração com a função de sujeito. Então, vai receber o nome de subjetiva. 4. Então tá aí, gente. Terminamos a nossa revisão para a prova, né? Então, na próxima aula, eu espero que vocês tenham bastante sucesso nas respostas que vocês vão, então, indicar aqui na prova, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Até a prova, né? E tchau, tchau.